Queria agradecer o convite aí para falar desses assuntos aí que movimentaram aí, né, esses últimos dias. Tretas violentíssimas. Fui até no teu Instagram. E assim, a gente começa chamando você por um motivo, né? Que é toda essa questão da propaganda russa que está acontecendo no Brasil. Aí, de repente, acontece essa declaração aí do descondenado que trata. Bom, no fim das contas, afunila nisso, né? Então, eu acho que mais do que nunca foi pertinente de trazer, Christian, porque o que eu estava falando aqui, finalizando o que eu estava dizendo, é quais vão ser as consequências geopolíticas dessa declaração dele, tá? Porque ele começa dizendo assim, não, Putin pode vir para cá que ninguém vai prender ele, não. Aí falam sobre o Tratado de Roma, que estabelece o Tribunal de Haia, e aí, dentro dessa configuração, ele volta e diz, o que é isso? Nunca nem ouvi falar disso? Mas que acordo é esse que ninguém assinou, só o Brasil, meu Deus do céu? Vou rever o acordo. E aí... Que tribunal é esse que ninguém conhecia? É novo? Lançaram agora? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Ele deu uma Maria do Rosário ali que foi, assim, improcedente. E aí eu te falo, Christian, você tem aí algumas obras escritas já dentro desta temática. A Paula separou, porque nós temos aqui, veja só. Não estamos... Aqui a gente faz a propaganda completa, gente. Mas a gente não é tão mal preparada assim. Não, e o pior de tudo é que eu li os livros do Christian, o Fake News e o outro social, controle social. Transformação social. Transformação social. Eu li esses dois. Esse aqui eu ainda não li, mas eu tenho aqui também, que é o Fanáticos por Poder, que fala sobre eurasianismo, Foro de São Paulo. O pessoal faz meio que uma salada de frutas estrombólicas aí no negócio. Então, eu gostaria, Christian, em função de toda essa treta que deu, com o negócio de Dugin, desinformação Rússia, e o Putin conservador, que é um negócio que está se alastrando há algum tempo aí já, infelizmente, pela direita, eu gostaria que, mas assim, o negócio, primeira série B, aqui nós não sabemos a respeito. Quero que tu explique pra gente, porque o pessoal confunde. O Putin, lá na Rússia, não pode homem com homem se beijar na rua, ele é contra a ideologia de gênero, essa pauta woke, então ele é conservador, e ele é oposição ao Foro de São Paulo, que o Foro de São Paulo ficou mais conhecido aqui no Brasil com esse negócio do Olavo de Carvalho, né? E tu também tem um curso que está falando sobre isso, eu deixei o link fixado aqui no comentário para o pessoal do chat ao vivo que quiser fazer o curso do Christian. O livro dele tem para vender na minha livraria, e depois eu vou deixar aqui embaixo os links todos para vocês também. Mas eu quero, Christian, que tu comece explicando essa falsa dicotomia entre o eurasianismo, o Foro de São Paulo, o globalismo. Como é que a gente se entende nessa confusão toda, assim, nós, pessoas leigas no assunto? Pois é, Paula. Esse negócio é uma coisa que, na verdade, os conservadores em geral, as pessoas que estudavam, os alunos do professor Olavo, até algum tempo atrás, não cairiam nesses engodos, né? Mas aconteceu algumas coisas que o pessoal começou a ter um progressivo esquecimento de algumas questões que eu acho que são fruto de um foco assim muito mais político e menos histórico, talvez, e às vezes um pouco de foco em narrativas, né? Então você utiliza nas narrativas aquilo que é mais superficial, aquilo que funciona naquele momento para um debate, enfim, e aí esquece que tem uma história toda por trás. Então, por exemplo, uma questão interessante de se pensar, a partir da pandemia, as pessoas começaram a conhecer um negócio chamado globalismo. Muita gente não sabia de nada, estava totalmente assim, alheia a tudo, e de repente ouviu falar que existe um negócio chamado globalismo e que eles querem dominar o mundo, controlar as pessoas e tal. Só que quem informou essas pessoas sobre a existência dessa ideologia são pessoas que sabem, por exemplo, de onde vem essa ideologia. E o que é o globalismo? O globalismo ele vem exatamente de um dos desenvolvimentos do marxismo. E ele é uma parte desse marxismo, que, por sua vez, é uma parte da mentalidade revolucionária, do pensamento revolucionário, que é uma coisa também cheia de aspectos. E, pela própria definição, tanto do pensamento revolucionário quanto do marxismo, existem diversas narrativas, diversas formas até contraditórias entre si, para se utilizar, para conseguir adeptos, para fazer acordos com chavos, enfim, e avançar na narrativa. A própria ideia de que o
a mentalidade revolucionária como essência, fundamento, é a destruição da civilização, a partir da destruição dos valores morais, porque são a base, os valores morais da família são aquela intermediação, aquele obstáculo deles entre o Estado e o indivíduo, né? Então, a família e os valores precisam ser eliminados para que o Estado acesse diretamente o indivíduo. Então, isso é o marxismo, e diversas alternativas e estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo para chegar no indivíduo, né? E aí, então, o que acontece? O globalismo foi um desses aspectos, que é através desse relativismo e tal, que levou às ideias identitárias, à questão LGBT e todas essas agendas, ao aborto, etc., agendas anti-família, anti-humanas. Só que houve no marxismo e na própria mentalidade revolucionária outros desenvolvimentos, né, que foram para um outro lado aparentemente contrário. E isso é que as pessoas esqueceram. Mas, na verdade, a principal novidade que apareceu aí a partir da pandemia é a ideia da ideologia globalista. Não existe... A ideologia globalista, ela é uma coisinha desse tamanho do marxismo. Então, quando as pessoas perdem de vista que isso é marxismo, que isso é um elemento marxista, isso quem deu esse insight, essa ideia, essa mais clara, foi o meu amigo Paulo Henrique Araújo, PH Vox. É exatamente isso. Quando as pessoas tiram de vista, perdem de vista o que é o problema, é que o problema é a mentalidade revolucionária, elas pegam uma parte da mentalidade revolucionária como se fosse um conservadorismo. Então, é uma questão assim, ó. Aí vocês pensam o seguinte, agora Putin ele colocou, eu vi uma notícia que ele disse que quer colocar a Rússia vai ser o reduto dos conservadores, novo reduto dos conservadores. Ora, mas em 1917, a Rússia era o reduto dos proletários, né? Agora pergunta se os proletários se deram bem com essa história. Se eles tiveram direitos trabalhistas, se eles tiveram um paraíso de prosperidade. Não, foi exatamente o contrário. Então é só você pensar qual foi o destino dos proletários, imagine qual vai ser o destino dos conservadores que acreditarem nessa proposta. É muito simples. A Rússia, ela tem historicamente um projeto imperial, né? Isso vem dos czares, e a União Soviética foi só uma tentativa, uma forma de... cultural deles, né? Já desde o tempo dos czares, quando a gente lê, só te interromper, mas quando a gente lê algum autor russo, a gente nota aquela disputa por carguinhos no império, aqueles conchavos, muito parecido com o que vem depois, né? Pois é. E assim, então, mas aí assim, existem milhares de formas de falar sobre esse assunto, porque é tão vasta a informação sobre isso. Mas, assim, uma das formas... Então, assim, tem toda uma bibliografia que a gente poderia citar, que a gente poderia apontar aqui elementos para mostrar o quanto que a Rússia não tem nada a ver com conservadorismo do ponto de vista ocidental que nós entendemos. E a oposição que eles fazem, que o Alexandre Dugin faz, por exemplo, do liberalismo, né, para seduzir o pessoal conservador católico, conservador cristão aqui do Ocidente, ele fala assim, não... O problema do liberalismo é o individualismo, o materialismo, o utilitarismo, o economicismo, todo esse negócio que é a ideologia globalista, entre aspas, né? Que é esse aspecto liberal da via, né, que os marxistas utilizaram através dos metacapitalistas, que são aqueles grandes, financistas, etc., que entraram de cabeça nesse negócio. Mas... o que o Dugin quer realmente, vamos pensar assim, se ele conseguir fazer isso, extirpar completamente o liberalismo do Ocidente. O liberalismo tem vários aspectos negativos e por isso ele foca nesses aspectos e aí ele seduz o pessoal conservador. Mas tem uma coisa positiva do liberalismo, que é a desconfiança em relação ao poder estatal. E isso é uma coisa que é uma das marcas do Ocidente. Ele quer eliminar todo o liberalismo, né? E aí a gente pensa, né? O que ele quer com isso? O que a Rússia quer com isso? Depois dos massacres, dos genocídios que aconteceram no século XX por meio do Estado, como que as pessoas vão confiar no Estado de novo, né? Então ele vem com uma ideia de Estado aliado à tradição, ao sagrado, ao espiritual, que é exatamente o aspecto que foi retirado pela União Soviética, pelo comunismo soviético, do ateísmo estatal deles, né? Então eles estão, agora vamos repensar esse negócio. Claro, não, já funcionou, já deixou as pessoas sem religião,
deixou as pessoas alheias a todas as tradições, agora então nós vamos, como o cara que põe fogo na casa, depois se apresenta como bombeiro, né? Não, agora nós vamos resolver. Só que aí entra um outro aspecto que é perigosíssimo, que é o seguinte, quando o Dugin fala em tradição, que tradição que ele está falando? Todo mundo entende que é o cristianismo, são as grandes religiões, as grandes tradições. Olha, se fosse as grandes tradições, as grandes religiões, assim, Islã, como é que hinduísmo, o cristianismo ortodoxo, ecumenismo já tem que desconfiar quando a pessoa começa com esse papo de ecumenismo aí, né? Exatamente. Se fosse as grandes tradições mundiais que ele está colocando como, assim, as salvadoras, já seria um problema grave para o cristão, né? Porque para o cristão só tem uma verdade. Agora, não é nem isso, é pior do que isso. Isso aí ele usa só para pegar, para capturar o pessoal que é mais, gosta de dizer que estuda muitas religiões, que não é materialista, né? E, na verdade, a tradição que ele oferece é uma tradição mais subterrânea, e que se desenvolveu à margem de todas as tradições universais, todas as tradições religiosas. E isso ele tem admitido e assumido em vários textos dele. É um negócio meio nova era, assim? Exatamente. A nova era, ela é uma espécie de tentativa de religião global, né? Espiritualidade, nem religião, espiritualidade global, do que o pessoal do globalismo pegou, que é com base no sincretismo, mistura todas as religiões, que o fundo disso é o quê? O indiferentismo religioso. Todas as religiões valem. Agora, o tradicionalismo que o Dugin traz, esse livro é importantíssimo. O tradicionalismo que o Dugin traz parece que é contra essa ideia do sincretismo, do indiferentismo religioso, mas ele é um indiferentismo tradicionalista. É uma espécie de nova era gourmetizada. É exatamente isso. É assim, nova era ficou tosco o negócio, né? Todo ele mundo já evoluiu, entendeu que ele transcendeu, fez um negócio exatamente pior ainda. Então, ao invés de buscar elementos todas as religiões misturar e fazer aquela mistureba que o pessoal faz, né? Que o pessoal tem imagem de Jesus, tem Buda, tem a mandala pendurada, um monte de coisa, que todo mundo já entendeu que isso aí é uma bizarrice contrária à tradição cristã, principalmente, mas a qualquer tradição, na verdade. Aí, então, agora ele fala assim, não, vamos pegar todas as tradições. E o que acontece com isso aí é que o Dugin traz, na verdade, um novo tipo de indiferentismo, uma espécie de indiferentismo tradicional. E aí, essa utopia multipolar dele nada mais é do que uma nova era de impérios que se digamos assim, que se travestem de tradicionais com base em que tradição? A tradição que o ditadorzinho de cada lugar vai determinar. Então, por exemplo, você vai ter o império aqui no Brasil, quando o Dugin fala, tem um texto recente dele que ele fala sobre a escatologia, faz uma escatologia comparada. Como é que cada povo, cada região entende as coisas. Então, ele traz lá, no Brasil, ele fala do elemento brasileiro, português, a herança de Portugal, mas deixa isso de lado. Catolicismo, então, ele nem fala. Ele fala das culturas aborígenes indígenas, né? Então, quer dizer, o nosso império bolivariano aqui, nossa pátria grande, que inclusive ele é adepto dessa proposta, assim como Lula, essa pátria grande vai ter ali o culto a infanticídio indigenista, vai ter, né, os índios têm aquele costume de enterrar crianças vivas, né? E você não vai ter um parâmetro de valor acima disso. Por quê? Porque as culturas, as tradições, elas têm que se é uma espécie de uma coisa meio tipo autodeterminação tradicional, né? Que seduz muito no Ocidente, porque a gente tem essa ideia da libertação, né? Que é uma ideia extremamente relativista, que é fruto do globalismo. Então, o Dugin utiliza a herança globalista que está na gente aqui, uma parte ele critica, outra ele usa em benefício próprio. Enfim, é meio difícil explicar isso de forma simples, né? Mas, assim, basicamente é isso aí. Eu não sei se ficou claro essa parte. A gente pode ir ajeitando aí, conforme surjam perguntas, mas de maneira geral, assim, o Dugin na verdade, um gnóstico esotérico com uma história, assim, história intelectual toda permeada de ligações ocultistas, satânicas, inclusive, né? Ele era, nos anos 90, ele era o principal divulgador da obra do Aleister Crowley, que é um satanista britânico, né? Ele era o principal divulgador
ali nos anos 80 e 90. E eu tem não um texto dele que sabia ele fala assim... disso, gente! Agora eu Não, fiquei em choque. Fiquei em mas assim, choque, quando a porque gente assim, fala isso... qualquer pessoa que estuda mínima não conhece sobre o assunto. Mas Aleister Crowley o cara até tá envolvido até com os Beatles, tem várias coisas assim, é Exatamente. muito famoso. Raul Seixas, toda essa vibe. E o Dugin curte, então, essa vibe meio o inimigo. Pois é, e isso é que é interessante, porque quando você vê, e esse é o que eu tento explicar no meu curso, que é justamente está indicado no título do curso, né? Que é o quê? Raízes espirituais do globalismo e do eurasianismo, ou seja, são as mesmíssimas raízes espirituais. É a mesma coisa. Quando o Dugin fala que eles representam um antagonismo e uma alternativa ao globalismo, isso é uma mentira tão grande, tão grande, tão grande, que a próprio tamanho dessa mentira, né, faz as pessoas pensarem assim, bom, não pode ser uma mentira tão grande assim, né? Que é como o professor Olavo dizia, né? Que o cara, o canalha, né? O picareta mesmo, ele faz isso, né? Ele faz uma mentira tão grande que você imagina que não vai ser uma mentira. O cara não vai ter essa cara de pau. Mas é exatamente isso. Quando ele se apresenta como a própria Rússia, né? Como como é que é o grande pilar da tradição atual para salvar o Ocidente, ele está exatamente propondo aquelas tradições, entre aspas, que levaram à própria situação do Ocidente, é o satanismo, e, assim, todo tipo Isso não é nada, satanismo. Você pega o que tem de pior no Ocidente, o que aconteceu pior no século XX. Você tem a parte ocultista do satanismo, você tem a parte também política do nazismo, que isso é um outro aspecto. O Dugin pegou tudo que ele pôde do nazismo. E não é à toa, por isso, que os grupos aí de Telegram, grupos ligados ao duginismo, estão abrigando todo tipo de neonazista. O neonazista, o que era o neonazista? Eu sou aqui de Santa Catarina, eu vim do pessoal metaleiro, que transitava normalmente com neonazistas, aqui em Santa Catarina, né? A gente mantinha a distância, como é que eles eram vistos? Como é que eles são vistos, os neonazistas? Como retardados, pessoas assim, lesados mentalmente, um pessoal meio maluco, doido, não tinha nem assunto com eles, porque eles vinham com chavões esquisitos, claro, porque é uma ideologia lá de trás, não tem o que tem a ver, mas eles faziam o negócio do skinhead, que é uma tentativa moderna, o neonazismo, mas eles estavam fora da política, eles não tinham função nenhuma. Com o duginismo, esse pessoal se converteu. E hoje, esse pessoal que antes era neonazista, que eram inclusive aí donos de grupos, de fóruns neonazistas, hoje são líderes de movimentos duginistas. E eles se apresentam como cientistas políticos, como inclusive convertidos ao... vamos fazer, né, aquela história, vamos aqui, cada país vai ter a sua tradição, né? Mas é engraçado que esse pessoal que define a tradição de cada país se converte a que tipo de cristianismo? A Igreja Ortodoxa Russa, né? Então, que também tem a sua agenda de expansão, né? Então, é uma salada tão grande, mas não é tão difícil perceber que isso é uma coisa, assim, absurda para qualquer cristão chegar perto, né? Mas, infelizmente, a coisa está entrando no meio do conservadores, do meio dos conservadores através de duas coisas: dinheiro russo e ignorância. Ignorância, falta de estudo, né? Infelizmente. Esther, vai, eu sei que a Vamos Esther lá, tá louca, ela tá assim, ó, na cadeira. Quero perguntar, eu vou deixar vocês ele vai andorem, entender o porquê agora. Ele falou algumas palavrinhas aqui para mim que foram gatilhos de coisas que eu estudei, e ele fala algumas que é verdade, e eu me considero extremamente ignorante para muita coisa, e aí a gente vai colocando as coisas dentro de um quebra-cabeça e as coisas passam a fazer sentido, tá entendendo? Então a gente eu lidei com as questões dos ataques nas escolas, tá? No começo do ano até aqui. Ó, a cara dele, tá? Eu acompanhei esse trabalho. Mais ou menos onde eu quero ir. Aquele relatório maravilhoso, hein? Por quê? E aí você vai entender onde eu quero chegar. Me parece, tá, que essa turma ela também se aproveita muito da mentalidade que o brasileiro foi imposta, né, para que o brasileiro tenha binária, né?
certo, errado, bonzinho, malzinho, e dentro dessa mentalidade binária não cabe outras coisas, senão ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, no sentido de, às vezes, meu amigo, os dois ali são teus inimigos, tá entendendo? Cuidado com isso. Então, em que ponto eu quero chegar? É muito fácil você vender a ideia de que a Rússia é um tipo de bastião da moralidade, tá entendendo? Quando a gente está submetido ao globalismo que tem essa questão aí LGBT, entrando em escola, papapá, papapá. Tá, então pera, o que faz antagonismo a isso? Então é a Rússia e a China. Meu Deus, deixa eu abraçar essa desgraça. Então me parece que o negócio foi meio para esse lado, tá entendendo? Mas aonde eu quero chegar e qual que é a pergunta que eu quero te fazer? Quando eu fui lidar com esse negócio das escolas, eu notei uma coisa muito curiosa, porque vocês viram que teve aí várias declarações relacionadas aos neobigodinhos da Alemanha e tudo mais, né? Envolvidas nesta questão das escolas. E o que aconteceu naquele período? Eu vi que a turminha da esquerda ali, que faz os tais observatórios dos neobigodinhos da Alemanha, e eu falo neobigodinho da Alemanha que é para não cair a live, tá? Mas vocês já entenderam do que eu tô falando. Elas começaram a falar uma palavra que eu fui obrigada a pesquisar, chamada Nazbol, tá? Esta palavra Nazbol, que eu me vi obrigada a pesquisar, que significa nacional bolchevique, é o duguinismo, tá? E aí eu comecei a notar que uma parcela desse pessoal duguinista, que está liderando esses movimentos que ele falou, começou a se integrar com a turma da direita conservadora de um modo que tá ficando fácil para a esquerda olhar e falar assim, olha ali os neobigodinhos da Alemanha, não falei que eles estavam tudo juntos? Christian, você acha que isso pode ser uma maneira de tirar mais ainda o conservador desse game político, ou seja, classificando, ou seja, outro tipo de propaganda para classificar a gente como adoradores do bigodinho da Alemanha? Ou você acha que isso é inconsciente? Você acha que isso é consciente ou inconsciente? É esse ponto que eu quero chegar. Eu acho que é um pouco das duas, né? Existe uma agenda consciente e existe um monte de inconscientes trabalhando para isso, trabalhando sem saber para isso. Mas, assim, o que eu acho, assim, eu tenho uma percepção até mais pessimista em relação ao termo que você usou aí de game político. Eu acho que a direita, ela não só não existe mais, como ela vai deixar de existir, o que tem vai deixar de existir. E não há o que fazer em relação a isso. Em breve vai haver duas forças políticas que vão se digladiar pelo Brasil, que vai ser a esquerda globalista e a esquerda nacionalista. Então, assim, a esquerda nacionalista vai enriquecer, vai estar crescendo justamente a partir dessa ex-direita, essa direita ressentida que vai ficar indignada com o globalismo. Agora, uma das coisas que você falou do todo o relatório lá, né? Existe um grupo, né? Não vou citar aqui, não sei se pode citar, mas melhor não citar, né? Existe um grupo que é mencionado lá, né? Um grupo de duguinistas que é mencionado nesse relatório. Não tem um grupo, eu não sei se tem outro grupo mencionado naquele relatório, outro grupo assim, dado nome, assim, um grupo que seja conservador mesmo. Dois grupos que são meio ligados ao duguinismo no relatório, que eles colocam como direita. Exato. Né? Então, assim, o que a gente entende disso? O que a gente entende é o seguinte: esse relatório não interessa o que é, o que interessa é o que a esquerda está pesquisando, estudando, quais são os documentos, os estudos que ela faz, é que vai conduzir para a conclusão que elas vão chegar. Então, assim, eu não acredito que esse pessoal desse grupo, por exemplo, o pessoal desse grupo mesmo, né, os duguinistas, vão ser perseguidos pela esquerda. Por quê? Porque primeiro que eles oferecem um antagonismo necessário. Né? A gente já passou décadas aí de tesouras, né, PSDB e PT. Agora a gente vai para uma tesoura mais profunda, que é a tesoura da esquerda globalista, esquerda nacionalista. E claro que vai haver, discursivamente, uma ideia assim de que essa esquerda, essa direita, na verdade, direita e esquerda é uma coisa muito relativa e tal, claro, por quê? Por que eles fazem esse discurso? Para puxar o pessoal da direita e levar para o negócio deles, né? Então, isso é uma coisa, assim, que está muito evidente. Quem vai ser preso, então? Quem vai ser perseguido? Vai ser os conservadores, aqueles que realmente não estão entendendo nada
e que vão entrar nesse negócio ou por dinheiro, ou pela ideia de resistência contra o globalismo, né? Que é uma coisa que também, usar isso como resistência contra o globalismo, aí tem uma armadilha muito profunda e muito importante as pessoas entenderem. Vou tentar falar isso de maneira bem simples, mesmo para as pessoas, porque talvez seja uma novidade imensa para muita gente. O pessoal pensa em utilizar a Rússia contra o globalismo porque eles acreditam no seguinte, que o globalismo representa materialismo, utilitarismo, cientificismo, controle, e a Rússia oferece resistência a todo esse bloco por meio de quê? Tradição, etc, etc. A gente já falou sobre isso. Mas a questão da crença perigosa aí é de que o globalismo representa materialismo, utilitarismo, cientificismo, como se fossem opostos a uma ideia espiritual. Não é nada disso. O globalismo está amparado em toda uma tradição no pior sentido possível, que é o que, e a prova disso é o desenvolvimento da nova era, uma tradição espiritual que está ligada exatamente a essas correntes ocultistas. E um dos objetivos dessa tradição, que tanto é a mesma para o globalismo quanto para o eurasianismo, tem uma meta muito importante, que é a mudança do eixo de poder mundial do Ocidente para o Oriente. Então, tanto globalistas quanto eurasianos querem acabar com os Estados Unidos e com qualquer tipo de hegemonia, qualquer tipo de hegemonia política, geopolítica do Ocidente. Então, por isso, eles querem primeiro tomar esse território aqui da América Latina, né, que seria de influência norte-americana. Tá? Com isso, eu não estou dizendo aqui que a influência do Joe Biden é uma maravilha, nós temos que aderir ao Joe Biden. O que eu quero que fique claro é o seguinte: existe uma tradição ocidental, né, e que está sendo deixada de lado. Existe uma tradição religiosa, espiritual do Ocidente. E esse pessoal todo diz, com razão, que essa tradição está sendo esquecida, está sendo destruída, está sendo atacada, exatamente atacada pelo globalismo. O que você quer fazer? Então, vão destruir tudo aqui, vão matar todo mundo, vão se matar, né? E aí, quando as pessoas dizem que o Ocidente se suicida, esse é exatamente um dos pontos aí que eles usam muito, o pessoal pró-Rússia usa muito, né? O Ocidente está se suicidando. Sim, inclusive pelo trabalho de pessoas que preferem aderir ao Oriente, né? E tudo esse negócio, uma coisa que eu explico no curso, todo o globalismo, globalismo inclui-se aí nazismo, cientificismo, nova era, ideologia de gênero, tudo isso, e o duguinismo também, tudo isso parte de uma moda que, claro, a gente pode ir no tempo muito mais para trás, mas vamos pegar assim, que explodiu mesmo uma moda do século XIX, que era o orientalismo, que é essa coisa do Oriente, essa maravilha do Oriente. No século XIX, pouca gente sabe, no século XIX teve aquele negócio chamado Monte Veritas, né, que era uma espécie de veganismo alemão que fazia toda aquela... estudava, eles achavam... Porque o que acontece? Os alemães ficaram se sentindo muito apartados de qualquer tradição espiritual quando aconteceu a Reforma Protestante, né? Não temos mais tradição nenhuma, então agora nós vamos procurar a nossa verdadeira raiz. Muitos países fizeram isso, buscaram de várias formas, mas a Alemanha, principalmente, buscou raízes orientais e não ocidentais. E os alemães fizeram isso através de estudos do idioma alemão, buscando raízes do idioma alemão lá na Índia. E assim foi indo se desenvolvendo o negócio com essas correntes esotéricas. Isso deu na Nova Era, isso deu no nazismo, isso deu na ideologia de gênero, né? Um nome-chave para entender a união entre globalismo e eurasianismo chama-se Helena Blavatsky. Essa mulher... Eu ia perguntar dessa mulher, a Helena Blavatsky. Essa mulher, ela é a guru, tanto dos globalistas quanto do Alexander Dugin. É só procurar. E, coincidentemente, ela é Você está fazendo um curso com o Evangelho da Helena Blavatsky, Christian. Pois é. Eu vi teu Instagram. Eu vi. Veja que engraçado. Eu dando o curso explicando que a Helena Blavatsky está na raiz desses erros todos, e os caras vêm me acusar de estar como se eu estivesse fazendo um curso de Helena Blavatsky. Agora eu sou ministro aqui
da Blavatsky no Brasil. Dá um desconto, Christian. O cara vai A gente alertar aqui as tem a pessoas, pátria né? educadora, Paulo Freire. É meio difícil o pessoal, às vezes, entender as coisas, Pois né? é. Por isso que a gente faz a live aqui para explicar. Eu vi o pessoal comentando no chat, porque esse nome Dugin até apareceu em algum momento da vida das pessoas que acompanham política, mas eu não me sinto confortável para falar sobre Dugin, porque realmente mas eu me baseio, me dou esse direito de confiar no professor Olavo de Carvalho. Eu tenho aqui a primeira edição, ele já foi reeditado aos Estados Unidos, a Nova Ordem Mundial, que é o debate do Olavo, lindo, maravilhoso, com este horroroso que é o Dugin, né? Então, também tem na livraria, ele está numa edição nova, mais bonitinha, mas é o mesmo livro, tá, pessoal? Tem o livro do De Rosa, esse daqui da Nova Era, já fiz resenha para vocês também. Mas o Christian, para além de entender muito sobre esses assuntos eurasianos, dugnistas e globalistas, eu tenho uma analogia interessante para esse pessoal. É mais ou menos assim, como se a gente fosse morador de uma comunidade, não pode mais falar favela, né? A gente é morador de uma comunidade que está dominada pelo Comando Vermelho. Aí, daqui a pouco, chega o pessoal do PCC e começa, ó, pessoal, esse pessoal do Comando Vermelho aí fica vendendo droga, fica fazendo coisa errada, não sei o quê, vamos ser contra eles. Então, aí, para combater o Comando Vermelho, você se une ao PCC. É mais ou menos isso que acontece com esse pessoal. Assim, não, vamos, Jorge Soros, pauta woke, não. Agora, Dugin é bacana, né? Mais ou menos isso que eu enxergo. Agora, o Christian, ele estuda muito sobre jornalismo, comunicação, sobre fake news. Inclusive, tem a editora Estudos Nacionais, o site ainda tem, né? O Estudos Nacionais, que é excelente. Agora, inclusive, é Instituto de Estudos Nacionais, porque vou ter que colocar mais coisas ali. Boa. A gente está dando uma mudada ali. Sensacional. Conteúdo de qualidade. Vocês querem ler uma coisa de qualidade, uma análise séria, assim como eu indico o PH Vox, eu indico aqui para vocês os estudos nacionais. Gosto muito do Christian, porque ele estuda sobre comunicação. E aí chega na minha pergunta. Às vezes, a gente falando sobre essas loucuras do Guin, desinformação russa, o pessoal pensa assim, meu Deus, esse pessoal tá vendo muito filme dos anos 90, dos anos 80, tá com esse negócio, esse do Guin aí, nem tem nada a ver, não está no nosso dia a dia, isso não acontece no Brasil. Será essa galera aí que tá propagando vamos ser contra a cultura woke, o Putin e a China até que são meio conservadores, a China nem é comunista, nem é comunista, a gente vai para lá, tem dinheiro lá, não é comunismo. Mais ou menos essa explicação rasa que eles dão. Tá acontecendo um movimento de canais aparentemente de direita que estão sendo cooptados, ou que tá rolando uma infiltração na direita brasileira com relação a esse pessoal aí dugnista, Christian? Queria que falasse mais sobre isso. Olha, Paula, eu pelo que eu tenho ouvido, assim, parece que sim, entendeu? E isso é bastante lamentável, porque, como eu falei antes, a gente não achava que isso fosse acontecer de forma tão... Eu sabia que ia crescer, né? E eu falei já antes que isso ia acontecer. Eu estou preocupado com esse assédio dugnista desde 2013. Depois do debate do professor Olavo, na verdade, a partir do debate foi em 2011, mas assim, em 2013 eu comecei a procurar, a estudar o assunto e alertar algumas pessoas. Para minha surpresa, justamente aqueles alunos do professor Olavo, às vezes até mais intelectualizados, não é que eles tinham uma tendência, é que eles não tinham a tendência a se interessar por isso. Era aquela coisa assim, não, pelo que o Olavo falou, então é ruim e deu. Ou então, assim, não estou acompanhando, não sei nada sobre o assunto, não estou me interessando e tal. E, ao mesmo tempo, vai seguindo os estudos, naturalmente, né? Só que o que acontece? Esse pessoal russo, eles agem de uma maneira muito sutil, né? O Dugin começou o seu trabalho em 2005, pelo menos o trabalho político com a juventude, né? Porque ele tem toda uma história anterior. Mas, e até por causa dessa história anterior, do movimento Nasbol, lá, que a Steph comentou, que ele foi criado por ele, o Partido Nacional Bolchevique, nos anos 90, foi por isso que ele foi chamado, justamente pelo governo russo, para liderar a juventude dos países do leste europeu, para tentar cooptar de volta para a Rússia, ali em 2005. Né? Só que aí, como a Rússia nunca fica satisfeita, né? O leste europeu é pouco, né? Vamos pegar o mundo todo logo.
que é como a União Soviética sempre trabalhou também, com partidos comunistas por toda parte e tal. É interessante lembrar que, agora sobre essa questão da cooptação na direita, o livro do Mauro Abrantes, né, 1964, mostra uma coisa, ali o diário de um espião soviético, que ele mostra uma coisa um detalhe muito importante, que para mim foi o detalhe mais importante que tem ali, e as pessoas às vezes ficam se apegando à história, mas olha só, ele foi orientado pela KGB a entrar em contato e travar contato e influência, não nos movimentos comunistas, mas nos movimentos nacionalistas. E é exatamente que data daquele momento, daquele período, a ideia de que os Estados Unidos estiveram por trás do golpe, a ideia de que os Estados Unidos é o problema do mundo e tal, o anti-americanismo que já é arraigado no Brasil, né? Que começou a crescer bastante no Brasil, né? E aí teve um episódio do Bolsonaro, que foi né, conservadorismo pró-americano, que não deu certo porque simplesmente não tem base na social, base de popular, não tem base de nada. As pessoas aderiram ao Bolsonaro porque gostam dele, mas assim, se você for... Essas mesmas pessoas que gostam do Bolsonaro também ficam com o pé atrás em relação aos Estados Unidos. Muita gente, não, claro que não todos, mas muita gente tem essa coisa. E o pessoal mais intelectualizado, muito mais. Por quê? Porque leu muito. Eu brinquei esses dias, né, que no Brasil o cara tem que estudar. Se o cara estudar um pouco, o cara vira um imbecil. Agora, se o cara estudar, o cara precisa estudar muito para chegar no nível de esperteza de uma pessoa simples da rua que não estuda nada. Porque o cara da rua, ele percebe o trombadinha de longe, né? Agora, o cara que estuda, ele vive no mundo abstrato. Ele vê o Dugin e presta atenção nas palavras que ele fala e não no objetivo que está ali, muito evidente. Porque nas próprias palavras dele tem tanta coisa contraditória que é impossível que seja uma contradição por falta de atenção. Não, é deliberado. E isso tem uma ligação muito clara com o próprio processo e as técnicas de subversão soviética já, e com o método desenvolvido atualmente pelo próprio Dugin, mas não só por ele. Existe uma série de... O símbolo, quem já viu, né, o símbolo do duginismo é aquela bandeira preta com aquela estrela chamada Estrela do Caos, que são várias setas, 8 setas para tudo que é lado. Aquilo ali é o símbolo do caos, né? E o caos é exatamente você utilizar tudo que você pode usar, inclusive por meio de crenças autocontraditórias. Você acredita em uma coisa e você também acredita em outra contraditória. Isso é ocultismo chamado caminho da mão esquerda. É a parte negra do ocultismo. O ocultismo já é uma coisa complicada, aí tem a parte pior ainda. Então, assim, para quem é cristão, aquele negócio que eu falei, se o indiferentismo religioso, para quem é cristão, aderir a uma ideia de que todas as tradições religiosas são melhores do que o suposto materialismo globalista, já é complicado. Agora, o Dugin capturou um monte de mentalidades através desse tradicionalismo, mas depois esses próprios tradicionalistas perceberam que ele estava com treta. Então tem livros de tradicionalistas, perennialistas, esotéricos contra o Dugin. E aí você vai aprofundar um pouco mais, você vai ver por quê. O Dugin se filiou às raízes mais profundas e mais obscuras do ocultismo. E como se isso já não fosse suficientemente tenebroso, ele acrescentou também um pouquinho de nazismo. É um negócio assim impressionante. A questão nazista, só para ter uma ideia, né? Para quem gosta de dissociar, primeiro, antes de falar, quem gosta de dissociar o Putin do Dugin, vamos pensar o seguinte: você não vai achar a foto dos dois juntos, isso é óbvio. Agora, tem gente que é só assim para acreditar, né? O Putin citou como autor importante para que fosse lido por todos os funcionários da administração do Kremlin, um autor chamado Ivan Ilyin. O Ivan Ilyin, ele foi um anti-bolchevique, então é um conservador, olha só, não era comunista, é verdade. E foi exilado pelos soviéticos, né? E foi para a Alemanha. Na Alemanha ele se encantou com o nazismo e ficou apaixonado. Ele disse: a Rússia tem que fazer isso aqui, que é o quê? Nacionalismo, com Estado forte, etc., um fascismo e tal, né? Então, esse é o princípio político do Putin, né? E isso aí, vários estudiosos de geopolítica, isso é consenso de que a Rússia atual ela defende um regime
chamado de terceira posição. O que é o regime de terceira posição? Existe esquerda, existe direita e existe a terceira posição. A terceira posição, muita gente pode confundir com terceira via. A terceira via, Frente Ampla Democrática do Lula, gente, dominando então, o mundo. Coisa olha só, linda. essa terceira posição, ela não é a terceira via, mas ela combina muito bem com a terceira via. A terceira via é o chamado neoliberalismo, né? Que acrescenta no liberalismo um pouco de estatismo. Mas esse negócio é o seguinte, ele acrescenta, na verdade, um pouco de direitismo, um pouco de fascismo no socialismo. É um outro terceiro caminho. E tem tudo a ver com o Nasbol, o movimento Nasbol, que era símbolo, era a bandeira vermelha, que eles usavam inclusive no braço, aquela faixa vermelha com a bola branca, em vez da suástica, era a foice e o martelo. E esse movimento nacional bolchevique, o Dugin reconhece como um antecessor da quarta teoria política dele, o atual neo-eurasianismo, que é chamado assim, porque ele considera como um desenvolvimento natural. E é uma ideologia de terceira posição. Agora, se você for perguntar isso para o pessoal que é adepto do Dugin, que é fã do Dugin, que segue a risca, se você for falar em raízes ocultistas, se você for falar em raízes nazistas, tudo isso ele vai dizer assim, o nome disso é preconceito liberal. Você está com preconceito liberal contra o nazismo, contra o ocultismo, entendeu? Porque o negócio deles é abrir a mente para toda forma de Fala que esse negócio de abrir a mente, eu já fico preocupada. Já vão me dar um santo daime, eu já fico com medo. Exatamente. Tudo que for contra, ou supostamente contra o globalismo, na sua... É uma estratégia de poder, somente isso. O jogo de palavras, e esse jogo de palavras por si só já é uma técnica, no mínimo, subversiva, de subversão assim, soviética clássica, e o Dugin agora acrescentou o aspecto ocultista e de macumba, como diria o professor Olavo, né? Ai, que saudade do professor. Gente, tá todo mundo adorando a tua participação, Christian, tu tá sendo muito elogiado aqui. Tem várias dicas de livros, ó. O Miguel Malta postou aqui, eu já estava anotando, era isso que eu estava anotando. Satânicos e Visionários, o livro do Aldous Huxley sobre sectarismo. Eu não tenho esse livro, preciso comprar. E o Aldous Huxley, ele é ligado ao negócio da Sociedade Fabiana, né? Ele tem as ligações ali. E tem várias obras interessantes aí, tem muita coisa pra gente falar, mas agora já são 11 horas e 2 minutos. Então vamos combinar assim, o Christian, ele vai voltar aqui outras vezes. Com certeza, porque nós vamos incomodar. O pessoal gostou muito de ti. Agora, eu deixei o link para o curso do Christian fixado aqui, para quem está assistindo ao vivo, tem um linkzinho fixado, vocês podem clicar ali. Ou então, vocês podem procurar o Christian nas suas redes sociais. Então, Christian, passa os teus contatos aí para o pessoal que se interessou. E já adianto que você será obrigado democraticamente a vir aqui outras vezes para falar sobre esse assunto com a gente, que é tão interessante. Bom, estou à disposição. Assim, sobre os contatos, é o seguinte, acho que entrando no Instagram, principalmente, através do Instagram, eu divulgo ali os meus canais do Telegram. Principalmente, eu uso bastante como canal ali no Telegram, porque e tem alguns grupos ali com quem assim está interessado nesses assuntos, e ali eu gravo áudios assim periodicamente, alguns áudios assim maiores para comentar os assuntos ou livros sobre esse assunto, né? E eu acho que esse assunto do eurasianismo talvez demore um pouco para as pessoas se darem conta disso, mas ele é mais importante, é mais urgente do que o globalismo. Por quê? Porque sobre o globalismo a gente já sabe bastante, a gente já tem bastante informação. Mas, e o globalismo, qual é o grande mal? Ele tem muitos males que ele nos traz, né? Agora, começar pelos males espirituais, são os mais graves, né? Mas, de alguma maneira, a gente já está mais ou menos, pelo menos os conservadores, né? Mais ou menos vacinados em relação a essas questões. Mas a questão do eurasianismo, ele tem ali perigos maiores. E eu tenho um livro publicado também pela editora Danúbio, que eu fiz um debate com o Jonas Fagá, em que a gente falou sobre essa questão da guerra na Ucrânia, e eu falei bastante coisa sobre isso, mas este ano ainda, ou no início do ano que vem, vai sair um livro que eu estou faz algum tempo, desde o ano passado, pesquisando sobre, que é tudo isso que está no curso e que eu tenho falado, sobre o duginismo, sobre as raízes, essas raízes do duginismo, essas raízes esotéricas e políticas, enfim. E se o globalismo pode, o máximo que ele faz, muitas vezes, claro que ele pode nos prender, pode muita coisa, mas
o modo dele é o quê? O cancelamento, né? É a cultura do cancelamento e tal. O outro bloco eurasiano, que tem a ver com a China também, que tem a ver com o Islã também, que é o bloco do Oriente, digamos assim, os blocos orientais, eles utilizam um tipo de ataque bem mais perigoso, né? Então, se a gente está com medo de cancelamento, é bom ter medo de coisas mais violentas. O professor Olavo sempre dizia que todo poder, né, tem como lastro o poder de matar, né? E essas pessoas estão muito mais ligadas com isso aí. Se eles matarem alguém, você acusar eles de assassino, vai dizer, não, isso é preconceito liberal, né? Então, eu acho que é uma coisa muito mais perigosa que as pessoas deveriam buscar conhecer mais, muito mais do que o globalismo, que para nós já está meio